Quero saber o seguinte, hein? Quer dizer que agora que o Corinthians vai pra Limeira e metem a faca no Corinthians? Não, o Corinthians tá muito bem, lá? Não perdeu, né? Segundo Prats? Metem a faca no Corinthians. Meteram a faca no Corinthians? Não, torcedores, vírgula, calma. O nosso Braz aqui, ó. É desse lance. Cadê o lance lá do Corinthians? E aí? Não, o Braz, se a gente Romero. fica ouvindo o que o Braz... Romero, lembra do grande Romero? Braz, Queridíssimo estamos falando Romero. aqui, ele viu 50 pênaltis pro Corinthians no sábado. Mas não agarrou? não viu nenhum. Pelo amor de Deus, Não, agarrou, Realmente, puxou, eles deu uma se chinchada no engalfinham Romero. na área. Tem um ali Se que engalfinham na área. Que tem... O Romero Leandro consegue Silva o Romero. chute, ele tá realmente ali... Ele deu uma chinchada no Romero. Deu. Deu uma chinchada ali no Romero. Eu nem sei Não o que foi? é isso. Ah, não, mas... Foi pênalti. Foi uma chinchada. Foi uma chinchada. Uma chinchada Ai, amigável. Pênalti de chinchada? Uma chinchada amigável. Visando a bola. Consensual? Consensual. Como assim? Tranquilo. Respeitosa. Segue o jogo. Não era o programa, hein, gente? Será que não? Se enroscaram. Não é possível que isso não foi pênalti. Põe o lance aí de Não novo. foi, não marcaram? Não, mas peraí. Isso Vai foi ou não analisar foi? esse lance ou o que foi o jogo em Limeira? Não, nós vamos analisar o lance primeiro, depois o jogo. Não, mas o Primeiro jogo lance. foi bom, que você falou, não Primeiro perdeu, lance. né? Não, o Corinthians não, foi 0x0. Primeiro lance. Eu queria falar um pouco da Inter, Ou não foi? Não Pereira? foi. se o Pedro permitir. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Isso aí não é pênalti. Agarra, vem, volta aqui, rapaz, vai. Há de fato a mão ali. Porra, de fato Ah, de fato a mão, pelo amor de Deus. Não, mas Agarra, puxa. ele tá disputando, tá enroscado. Tá, Isso daí é um achei. enrosco de área. Não, Na tua É pelada. um enrosco de área. Se alguém pede pênalti na pelada num lance desse. Ele é vai gerar desequilibrado confusão. na hora de finalizar. Vai gerar confusão. Ele é desequilibrado na hora de Não finalizar. é, Pedro? Pelo amor de Deus, vai desequilibrar. É porque Não, ele tá chinchada insistindo. me Ó, pegou um pouco. diferentemente do outro lance, você ficou horrorizado, né? Eu gostei É da porque palavra. Você gostou da chinchada. Bom, é o seguinte. O Romero, você perceba aí, ó. Ele não tá cavando pênalti, ó, ele não tá cavando, ele tá brigando, ele tá batalhando, lutando pela bola, ele tenta até finalizar. Não, Aí ele desequilibrado, consegue pô. chutar. William, Ele consegue chutar, mas chuta, ele tá desequilibrado. chargeado, né? Então o quê? Chargeado. Chargeado. Chargeado, né? Pelo menos você foi muito mais elegante do que eu. Mas olha só. Mas o Romero, a bola fica em cima do Romero. Ele não consegue, hora nenhuma, ter o espaço para Exato. fazer o chute. Exatamente. Então, ali, pra mim, o cara agarrando ele ali por trás. Não, mas é um agarrão, mas que não é suficiente para derrubar. Tanto é que o Romero só cai depois. Desequilibra. Não, mas ele só cai. Desequilibra. Ele estaria posicionado, ele é Exatamente. desequilibrado. Exatamente. Ele chuta numa condição pior, porque ele está sendo desequilibrado, agarrado o tempo inteiro É isso dentro aí. da área, hein? É bom lembrar, hein? Dentro da área, com essa Cal. ali. Então, Exato. Pra mim não foi pênalti. Pra mim também não. Não marcaria, mas é aquele. É o Linha mesmo. jeans hoje, É o impressionante. mesmo, Impressionante isso. Eles combinaram é o antes do mesmo programa. caso do Piquerez. Sofrimento. Piquerez tá, Não, é diferente. Se tivesse Olha, é marcado. diferente, Mas deixa eu só diferente. te falar uma coisa, depois não adianta É reclamar. diferente. Você vai ficar alinhado, vai morrer abraçado com o Prato, depois não reclama da Zayn. Ah, não, mas com Pratos é a união sinistra. Olha, Que ninguém Isso segura. tá ficando danado aqui. Põe o União pênalti aí de sinistra, novo. sofrimento Depois que vai reclamar une. da sorte. Eu nunca vi isso. É duro isso. A gente tem que se unir no amor, né? Na paixão, Não, muitas mas na vezes, né, dor, William? na dor é Na mais dor também. difícil. A gente valoriza A mais. dor forja muito mais. É, a certo, dor tá forja. certo. Olha lá. Ó, pega, segura, chama pra dançar. Vem aqui, meu se filho. é com outro camisa Romerão. branca, se é outro time de branco ali, o Prato você tá pedindo pênalti. Ah, teve um pro time Olha de branco lá, ontem, mas olha lá, que jogou, não pode reclamar de nada. Opa. O Pratos não é clubista. Não, isso aí nunca foi. Tecnicamente, sim. Então foi pênalti pra você, Pedro? Eu achei pênalti, Pra William. mim também, cara. E é diferente do lance do Piquerez. Eu até entendo aquela coisa, por isso que eu falei. Lance do Piquerez, aí fiquei meio na dúvida, ele tá até agora meio na dúvida, talvez ele tenha forçado um pouquinho. Nesse momento, aí o Romero, ele não cava, ele tenta concluir o lance, ele tenta chutar, Mas ele isso chuta. também, mas isso ele é não pode desequilibrado. invalidar o futebol limitado do Esporte Clube Corinthians Isso é uma Paulista. coisa o pênalti, outra coisa é o jogo. Outra coisa é o jogo. E fora de casa, É porque eu duro tô de muito ver. curioso para ouvir o Prates, porque Sobre a quando a Inter? gente falava que o Corinthians mais uma vez não consegue, não vai bem, ele falou, mas não perdeu. Não, é que foi 0x0 o jogo, Pedro. Não, Você isso está aí, sabendo. Acabou 0x0 a partida. Eu trabalhei nesse jogo, mas eu queria te ouvir. Te agrada não perder para Inter? Não, não é que me agrada, claro que não. Corinthians no primeiro O Corinthians tempo entra em campo esse ano para não conseguiu perder? jogar, fora de casa, para Aí Tem que perder. complica. pontuar, vamos ser repetitivo e chato. É um começo Não, de não, trabalho. Sim, Então, se sim. o Corinthians ganhar todos em Começo- casa e empatar todos fora, Campeão. Pode ser até campeão. Pode ser Brasileiro campeão. até. Claro que sim. A gente tem de analisar se isso vai ser um Mas fenômeno. não vai ser se Inter isso- de Limeira na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Pra empatar fora Não, de não casa, vai né? ser. Então vai ter O que a gente vai Flamengo ter de fora, ver vai ter aí, Palmeiras é, fora. vai ter vai que ter jogar Atlético ainda, tem que fora. jogar. O Corinthians conseguir criar jogada, conseguir criar jogo. O Corinthians não fez isso em Limeira. Né? A gente viu que em muitos momentos o Lázaro colocava o Duqueiroz na saída de bola perto dos zagueiros. Depois avançava. Ora era o Cantilho perto dos zagueiros. Aí tentava o primeiro passe, acabava o jogo ali. A Inter tudo bem, marcou bem, muita disposição. Mas o Corinthians tem jogadores muito melhores. Não dá para comparar, obviamente, o elenco de um com o elenco do outro. Então o Corinthians teve dificuldade para conseguir jogar. E no segundo tempo, o Lázaro colocou, como diz o outro, as peças todas para jogar. Entrou o Renato Augusto, ele foi começando a fazer alterações. Entrou no final o Fagner, também entrou o Fábio Santos.
Mas o Corinthians teve dificuldade, o Corinthians quase não jogou. Não teve muito jogo em Limeira. E quem teve chance de ganhar no primeiro tempo foi a Inter. O Corinthians criou um pouco no segundo tempo, arremates de fora da área. E ponto. Pelo que jogou, o Corinthians não tem muito o que reclamar do 0x0, não. Acho que retratou bem o que foi o jogo. Você tá feliz, 0x0 tá tudo bem. Não é que eu tô feliz, William. Eu tô analisando o jogo. Não é que você não tá feliz. O Corinthians vai crescer, tende a crescer. Tem jogadores para isso, vai ter um trabalho que vai melhorar o time. Olha essa tela aí. Olha essa tela aí. Exigência baixa da sua parte, Rafael Prats. Olha essa tela aí, Breler. 38 jogos do Corinthians como visitante desde o início da temporada passada. 38. Na leitura do Prats só perdeu 14. Mas o técnico tá 3. 36. Não, mas pra você ver que independentemente do técnico, como é o Corinthians há um ano, desde o início... O recorte, um ano. Recorte. 3 jogos é pô. Um ano tá bom pra você de recorte? Um ano. Tá bom. Uma temporada inteira. 38 jogos. 38 é muita coisa. Tá bom pra você? Brasileiro. Tudo bem? Tá satisfeito, Ombudsman? Eu tô. Então tá bom. 36,8% de aproveitamento, fora de casa. Correto. 33 gols marcados, 45 sofridos. O Corinthians, em 38 jogos fora de casa em um ano, só ganhou 9. Não, ganhou até bastante, se comparar com outros times. Realmente. Que outros times? Boa, Parabéns. Outros times. Que outros times? Que outros times? Mas peraí, vamos comparar o quê? Vamos comparar com outros times. Com o Avaí, com o Curitiba. O Vasco, que ano passado... O Vasco era na Série B, pô. Pois é. O Vasco era na Série B. Jogos teoricamente mais fáceis, então. Mas Tudo aí bem, mas aí o comparativo do Corinthians não pode ser com essas equipes. Exatamente. Você não vai comparar com a Série B. Finalista da Copa do Brasil, trocou treinador, que é o maior. Grandes tradicionais, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Bahia, que subiram. Ok, concordo com você. Mas estavam na Série B. Isso aí não é parâmetro. Mas o ponto é, o Corinthians, hoje... não tem um elenco suficiente para suportar uma temporada disputando em alto nível. Você acha que é uma questão física? É física. Por isso compromete o fora de casa? É de escolhas. E aí quando... O Corinthians é um clube de massa. O torcedor faz a diferença, a Arena tem uma ótima média de público, mas quando o treinador tem de fazer escolhas, geralmente ele opta por poupar de uma viagem, e aí calha de seu jogo fora de casa. Ele opta por mesclar mais num jogo enroscado, num jogo que está mais difícil. Então é natural que um clube que não tenha um elenco mais farto vá pecar em algum momento e, sobretudo, ter irregularidade. E essa irregularidade, no caso do Corinthians, é fora. Então, para mim, não é muito menos uma questão de em que estádio joga. E em Limeira, pesou muito o gramado, tenebroso. O gramado pesou, mas a falta de qualidade também de quem tinha que passear pelo gramado também pesou. Também, mas o Corinthians melhora no segundo tempo, com essa melhora vem as substituições elevam o nível do time e o segundo tempo é até aceitável pelas condições. O primeiro foi horroroso. Eu não gostei tanto. O Corinthians finaliza uma bola no gol. Uma bola levantada, um escanteio, uma cabeçada do Gil. No segundo tempo. No gol foi só essa. Só. No alvo foi só essa. Time, e aí é muito triste, mas eu vou ter que concordar com o Prats. A gente não está aqui para isso, mas o Corinthians é um time que você olha, ele parece que ele tem campo, ele tem bola, ele tem 65% de posse e ele não sabe o que fazer. Porque o que a gente elogiava no meio da semana passada, que era o Renato Augusto bem posicionado, o Maicon facilitando, ultrapassagem, inversão de bola, parece que isso tudo é um outro clube, é uma outra delegação que se apresenta para o jogo. É um outro time. Não pode. Não pode. Mas vai ser. Você olha para o primeiro tempo do Corinthians, você termina falando, a Inter de Limeira jogou mais bola no primeiro tempo. Sim, jogou mesmo. O gramado é o mesmo. A qualidade do Inter é muito inferior, o gramado é ruim para os dois e a Inter joga mais bola. Mas vai ser... Então, assim, isso para mim está muito além de oscilação ou até um simples início de temporada. O Corinthians, quando não tem o Renato, quando não consegue circular a bola, e começa muito pelo que o Prats desenhou muito bem, ele inicia com o Cantígio numa posição. No meio do primeiro tempo, ele troca o Du com o Cantígio. Então, ele não sabe se o Du sai jogando ou se o Du chega para auxiliar na criação. Ele não faz nenhum nem outro. O Corinthians tem a bola, o Corinthians não circula a bola. E aí fica fácil para quem está do outro lado. O pessoal já manjou, é só parar. Fica parado que o Corinthians não circula a bola em velocidade, o Corinthians não balança a defesa, o Corinthians não se movimenta, o Corinthians não engana o adversário. E aí depende disso. No segundo tempo já é chute de fora da área, bola levantada que você não sabe quem está dentro da área. É muito, muito, muito pouco para as peças que o Corinthians tem, ainda que tenha o Renato Augusto no banco, não esteja na relação. O Corinthians tem qualidade para fazer um jogo melhor. Início de temporada, mudança de sistema, não está conseguindo jogar pelo corredor, então por dentro está um pouco mais difícil estar congestionado, você tem que criar mecanismos. Então, assim, não é só o empate, que não vamos nos apegar, você fala muito isso, né? O rendimento contra a Inter de Limeira, esquece o campo,
esquece início de temporada, é fraquíssima. Se não é a cabeçada do Gil, o Corinthians ter sair de um jogo sem finalizar uma bola a gol, sem incomodar o goleiro da Inter de Limeira, com todo o respeito que merece, a história da Inter de Limeira, já campeã paulista. Sim. A Inter de Limeira atual não é para isso. Não dá para esquecer essas variáveis. Esquecer o campo pesou de fato. Estava num nível muito abaixo. Tira 20% aí da análise por causa do campo. Além disso, foi por causa do campo que o jogo não fluiu? Então, não tinha movimentação, não tinha circulação. No meio de semana, deixa eu falar uma coisa. No meio de semana, o São Paulo passou por uma situação similar contra a Ferroviária. Um aguaceiro danado lá. Não, e vai ter depois isso que melhorou um pouquinho, vai ter. Infelizmente, é assim. Mas ganhou. Foi melhor, mas para mim... Não um time todo novo, em construção, etc. O São Paulo também, várias novidades. Ganhou. Eu sei que cada jogo tem uma história, característica, eu sei tudo isso. Mas ganhou. Não, e eu entendo analisar o desempenho. Ninguém vai negar que foi ruim, mas aí está na conta gramado, está na conta início de temporada, está na conta a escalação do Fernando Lázaro. E a gente vai discutir. Nossa, o Fernando Lázaro errou no terceiro jogo por poupar. Não, e aí, combinado. É um planejamento, é combinado. Já é um legado do Vitor Pereira que mostrou que com esse elenco aí... foi bem meio de semana. E com esse elenco aí, o Vitor Pereira mostrou. Se não poupar, se não segurar uma galera, não vai chegar inteiro no final. Dificilmente. Se o Lázaro quiser jogar com a mesma linha de defesa, com a mesma base, todos os jogos, esquece. Não tem como. Pela média de idade. Então você está me dizendo que em muitas partidas da temporada o Corinthians não vai ter o que há de melhor no seu elenco. Sim. Então ele precisa saber como jogar sem isso. Não precisa. Não vai dar para contar sempre com mas o time não era o principal. E como isso evolui? Com o tempo, com o trabalho andando, criando variação. E isso não nos impede de dizer que a atuação de sábado foi muito ruim do ponto de vista criativo. Foi ruim, como foi em muitos jogos sob o comando do Vitor Pereira. Sob o comando do Vitor Pereira também início de trabalho. E quando o Vitor Pereira precisava poupar, o torcedor corintiano sofreu muito. Sofreu porque o elenco do Corinthians oferece pouquíssimas opções. Ainda. Voltou o Romero. Ele, em algum momento, colocou o Romero para jogar mais centralizado, se aproximar mais do Roger Guedes. E não funciona. O Romero é cumpridor de função tática e pelo lado. Jogador que vai voltar, que vai te entregar disposição, intensidade o tempo inteiro, mas tecnicamente, se precisar do Romero para criar, Corinthians vai morrer no deserto. Então, é preciso ponderar isso. O Fernando Lázaro inicia um trabalho que, por mais que a temporada de 2022 tenha terminado positiva para o Corinthians, havia muitos problemas. E esses problemas continuam. Que é a limitação de elenco, ainda é um elenco desequilibrado, que oferece poucas opções. O Rafael Ramos, por exemplo, que foi o titular, para mim, não tem bola suficiente para ser o reserva do Fagner e esse tem sido um problema crônico. O Corinthians não consegue achar um reserva para um jogador que é crucial, sim, mas que desde a temporada passada, quando teve lesão, já mostrou que precisa de um substituto não igual, que é difícil de achar no mercado, mas à altura, que possa entrar e fazer algo. E os substitutos não fazem. Então há problemas no Corinthians, o Fernando Lázaro sabe, vai precisar lidar, mas eu vejo que a gente vai precisar ter muita calma.